Eu sou Rosmael Lozazzi e nós vamos trabalhar juntos mais uma vez. Veja que a gente inicia essa aula com a lousa já aberta, só para a gente recordar o alfabeto: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron. Pi, Rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi e ômega. Repetindo: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron. Pi, Rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi e ômega. Nós vamos falar algumas coisas hoje importantíssimas para vocês com relação a como se pronuncia algumas palavras, algumas letras, vogais, consoantes. Vamos ver também problema de acentuação. Isso é muito importante? De antemão, não. Vamos aprender para termos conhecimento, mas você vai ver depois que isso não é o mais importante. Primeiro vamos falar aqui sobre o iota. Iota, ó, lembra lá? Opa, ficou maiúsculo. Iota, nunca o iota tem acento ou ponto. Então não confunda. O iota é como se fosse um L, mas não é um L. Se fosse um L, eu usaria o lambda. Então é bom ter cuidado com isso aí. Ou seja, se eu colocar dessa forma, seria dei, e não del. Se fosse para colocar del, nós colocaríamos assim, ó. E aí nós teríamos del, mas é dei, para diferenciar o iota do lambda. Vamos ao ni. O ni parece muito com o nosso y, né? Então tem que ter cuidado, ó. A diferença é que o ni é muito pontiagudo, enquanto que o y é mais curvadozinho, parecendo com o nosso u. Então cuidado para gente diferenciar. Então veja aqui, por exemplo, essa palavra grega. Ó, essa palavrinha grega aí é o ni. É o ni, o y e o ni de novo. E ela significa agora. Então ni. Cuidado, não é num, mas é ni, significa agora. Outra letrinha que pode confundir muito é essa aí, ó. O ro. Parece muito com o nosso P, mas na verdade é um ro. Ou seja, a palavra raro seria escrito assim, ó. Como é que se lê? Raro. Se a palavra fosse papo, seria dessa forma que se escreveria: pi alfa, pi ômicron. Papo. Para não confundir com raro. Então, nunca mais faça a confusão aí com essa letra. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, dizer a palavra rei, seria desta forma aqui, ó. Parecia pei, mas não é pei, é rei. E não é réu também, mas é rei. Se eu quisesse dizer pei, seria assim, ó, pei. E se eu quisesse dizer réu, seria assim, ó. Ó como muda tudo aqui, ó. Então, ó, ro é outra letrinha para se olhar com carinho.
sigma, essa é outra letrinha que a gente precisa ver também, porque ela tem duas formas. Esse sigma é o normal. Se for no final das palavras, ele vai parecendo um S. Foi parecendo o S no final das palavras, ele já entra, você já sabe que é o S. Então tem que ter muito cuidado também com essa letrinha. Veja aqui um exemplo claro. O que seria isso aqui, ó? Vamos ver se a gente diz aí o que seria isso. Passar. Tá vendo que no final é um R? Então isso aí seria passar. Se eu quisesse botar passas, seria assim, ó. Passas seria dessa forma. Ó, como já mudou completamente. Isso seria passas. E se eu quisesse dizer sapos, seria assim, ó. Sapos. Sapos. Com o sigma final. Então, veja como tem uma pequena diferença. E por fim, uma outra letrinha que merece a nossa observação é o tal. É o tal. Veja que não se escreve como um T. Ele não tem um tracinho em cima. Isso seria o tal. Então, prestar bastante atenção nessas letrinhas aí para a gente não confundir. Nós não vamos nos perder muito na pronúncia, né? Não se preocupe muito, porque como eu falei desde o início, existe uma dúvida a respeito da pronúncia de certas letras. Então, tem que ter cuidado para a gente não ficar perdido quando se fala em pronúncia. Senão nós vamos passar aqui a maior parte do tempo só estudando como se pronunciar uma palavra ou uma letra, quando na verdade a gente não quer falar o grego, a gente quer apenas entender, a gente quer traduzir e a gente quer analisar as palavras de forma gramaticalmente. Nós não vamos então perder tempo com isso e assim nós faremos a pronúncia aportuguesada, né? O que vai facilitar a minha vida e também o seu aprendizado. São duas coisas que nós vamos facilitar aqui de uma vez só. Vamos trabalhar agora as vogais. As vogais. É claro, nós não vamos falar muito do alfa. O alfa não tem muito o que dizer. Alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. Essas são as vogais no grego. Quais as diferenças que eu quero apontar aqui para vocês? Primeiro, eu quero falar das vogais epsilon. Olha aí a diferença das vogais epsilon. E também da vogal eta. Qual é a diferença aí do epsilon e do eta? O epsilon se pronuncia como um E, enquanto que o eta é igual a um E, um chapeuzinho, como se fosse um EPA, ou você vê, né? Então, essa é a grande diferença do epsilon para o eta. Mas duas vogais que nós vamos fazer aí uma diferenciação também, é o ômicron com o ômega. Ômicron e ômega. Então, veja só. Quando a gente trata do ômicron, se pronuncia como o nosso O, de nó, né? Diferente do ômega. Ômega é como o com acento circunflexo, como se fosse boi, olho, choro, né? Na palavra choro mesmo, você pode dizer choro ou você pode dizer choro, mas você faz a diferenciação da pronúncia de O e de O. Outras duas vogais que a gente precisa ver aí com muito carinho, seria o iota e o Y. Iota é o nosso I, né? Como ira. Já o Y, não, o Y é aquele famoso I grego, pode ser pronunciado como I, mas era melhor se a gente pudesse pronunciar ele como um U alemão, como tira. Mas na verdade é um I. O som é um I, ou parecido com o U do tatu, do tu, oui francês. Então, vamos pronunciar ele às vezes como U, outras vezes como um I. É um Y.
E agora, uma vogal com o ditongo, que é o ômega com o U. Né? Ômega ou o U. Fazendo sempre essa diferenciação. O ditongo U se pronuncia como U de tatu, não como sou. A palavra grega para teu, que é su, su, é a palavra grega que a gente usa para teu, ela se pronuncia como su, e não como sou. Se fosse como sou, seria mais ou menos assim, ó. Vamos dizer que eu fosse fazer o so, seria so, e não su, como a gente fez aí. Esse som aí é como se fosse o som de tatu, como se fosse o som de tatu, para que a gente possa fazer uma grande diferenciação aí nessas letras. E quando a gente vai tratar das consoantes, a gente vai ver que existem alguns casos especiais. Por exemplo, vamos falar agora da aspiração áspera. Deixa eu apagar aqui só para você ver que existe uma diferenciação. A aspiração áspera é como uma consoante, como aqui, ó, em ora, mas seria hora. Ela funciona como se tivesse um H. E aí você faz essa diferenciação com o som. Outra consoante que merece também um registro é o θ. Se pronuncia como TH do inglês, com a ponta da língua entre os dedos, ó. Theos. Theos. Não é teós, como se fosse teós. Se fosse teós, seria teós, como tal. E também não se pronuncia ceós, como se fosse ceós. Se fosse ceós, seria ceós, com sigma. Então, isso aí para a gente poder fazer também essa pequena diferenciação. Outra consoante que pode trazer alguma dificuldade, mas que a gente vai tirar de letra, seria essa aqui, ó. O Rho. Rho se pronuncia como o nosso R do português. Então seria rabei, mestre. Ou micros, pequeno. Seria pira. Lembra de fogo olímpico? Quando o pessoal diz, fulano acendeu a pira olímpica. Então, pira em grego significa fogo. Micros, microscópio, né? Pequeno. Micro, pequeno. Então, quando você vê essas palavras, e rabei, que você já ouviu muito, que é mestre. E com isso você entende aqui, ó, o Rho não é um P, mas é como se fosse um R. Então tem que se estar atento também a esta consoante. Um abraço, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.